além de tudo isso e muito mais, que hoje vai ter um monte de coisa de beleza, que já eu conto pra vocês. Tava com saudades dela também, que hoje vem com um assunto sério e que dentro dessa área, né, da nutrologia e da questão do emagrecimento tem sido muito discutido. A gente convidou mais uma vez a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Prazer imenso ter você aqui. Prazer sempre. Sempre. E esse tema é um tema muito interessante. Eu diria o seguinte, as dicas que você vai dar hoje vão além, não só para este grupo que eu vou comentar agora, mas para outras pessoas que também estão encontrando dificuldade no emagrecimento. Então, a gente vai falar hoje não só de melhorar a vida, mas também de controlar compulsões, controlar estímulos de prazer. Certo. Que eu acho que o foco da conversa hoje é entender como o nosso cérebro quer prazer e como ele compensa esse prazer. E a gente até vai entrar para vocês aí, o título da pauta é ligado ao cigarro. Então, para quem quer parar de fumar, mas tem medo de engordar ou está passando por isso e notou uma mudança metabólica. A gente até vai fazer uma introdução, doutora, queria que você comentasse. De fato, o cigarro, a gente sabe de todo o mal e das substâncias tóxicas, mas ele também age em algo no metabolismo, assim? Ele tem uma relação? Então, o cigarro é uma fonte de prazer. Ele causa uma dependência química, que ele é um estimulante, todos os estimulantes causam isso. Então, lógico, ele dá saciedade, ele controla a compulsão, ele é um agente compulsivo, porque a gente fuma muitas das vezes para aliviar estresse, aliviar ansiedade, mas assim, a gente troca um vício por outro. Então, o problema de parar de fumar e o como parar de fumar é porque às vezes essa necessidade, quem já experimentou algum tipo de droga, ele vive com essa necessidade nesse ciclo borderline, sempre procurando compensar com outra felicidade. E a comida leva muito isso. Entendi. Então, troca um estímulo por outro. Por isso que acaba, às vezes, engordando, que a gente troca por estímulos de mais açúcar, de mais gordura, de mais álcool, e acaba que as calorias são carreadas a mais. E às vezes a pessoa fica até menos sociável, porque eles associam o cigarro com saídas, com amigos, então você acaba se enclausurando um pouquinho mais e gasta menos energia. Ainda que hoje, graças a Deus, a gente sabe que com as novas leis, isso ficou mais difícil, né? Essa questão do ambiente tem que ser aberto, enfim, né? Tem que estar dentro da lei quando a gente está falando aí dos lugares, dos restaurantes, lugares públicos, né? Então, eu acho que dificultar isso também foi algo importante para os fumantes, embora muitos deles se sintam aí, né? Excluídos, poxa, mas é uma questão que, para ajudar, inclusive, neste momento. Agora, você fez um passo a passo de dicas para a gente entender aqui o que você tem que organizar na sua vida, então, não só para parar de fumar e não engordar, mas para diminuir uma compulsão, certo? Isso. Antes disso, a gente vai ouvir as palavras do Dr. Regis Salgado, que é um endocrinologista, que também vai complementar o nosso assunto. Olha lá. Olá, amigos. Eu sou o Dr. Regis Salgado e eu queria conversar com vocês hoje a respeito de uma situação muito comum que acontece no nosso dia a dia. Parei de fumar, comecei a engordar. Por que ocorre isso? A nicotina é um estimulante. E como todo estimulante, um dos efeitos que ele causa no nosso corpo é exatamente inibir o nosso centro da fome. Toda vez que eu tenho uma estimulação, eu inibo o centro da fome. A partir daí eu começo a comer menos. Uma outra causa também do cigarro, aí não da nicotina em si, mas do cigarro, por conta da temperatura, acaba queimando as nossas papilas gustativas e a partir daí o meu alimento começa a não ter eu não consigo distinguir muito bem o sabor. Quando eu paro de fumar, o que ocorre? Ocorre uma regeneração dessas papilas gustativas e, além do que, o efeito da nicotina, que não está mais fazendo o processo de estimulação no meu corpo. A partir daí, a minha fome volta. Com a papila gustativa voltando ao normal, o sabor dos alimentos fica muito melhor. E a partir daí eu começo a comer muito mais. Então, alimentação é importante, líquido é importante, não substituir por doce. Ok? Até a próxima dica
Um abraço. Obrigada, deixa eu fazer um agradecimento ao Dr. Regis Salgado, que é endocrinologista. Você encontra o trabalho dele nas redes sociais, só colocar Dr. Regis Salgado no Instagram, @doutor_Regis_Salgado_Martins. Obrigada, doutor, pela participação. Vamos então às suas dicas, vamos num passo a passo aí bem legal, gente. Tá bem organizado. Na tela, então, a primeira. Por onde a gente começa, né? Prepare a despensa e organize a geladeira. Então, para toda mudança de hábito, isso é o primeiro passo, Carol. Se a gente quer emagrecer, se a gente quer parar de fumar, a gente tem que tirar aquilo tudo que nos lembre o agente maior, no caso, o cigarro. Então, não adianta nada você querer parar de fumar se o momento que você mais gosta de fumar é a hora que você senta num cafezinho e come aquele biscoitinho. Aí, todo dia você vai sentar, tomar um cafezinho, comer o biscoitinho sem o cigarro. Você vai sofrer muito mais. Tá. Então, a gente tem que criar novos hábitos. Então, primeira coisa, limpa essa geladeira, limpa os hábitos antigos, comece a experimentar novos sabores. Isso serve não só para parar de fumar, isso serve para começar a emagrecer, isso serve para começar a comer legumes e verduras, porque de um tempo para cá isso está muito em pauta e as pessoas, tem muita gente que foi criada sem ter esse paladar. Verdade, verdade. Então, isso serve para toda mudança de vida. E eu acho que quando está nesse processo de parar de fumar, como foi comentado aí, a questão do sabor, muda o sabor da comida. Então, é reaprender, né? É reaprender. A gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente tem que escolher coisas. Começar a limpar o nosso paladar e introduzir novos alimentos. Tá certo. Tá? Vamos para o próximo, olha lá. Mexa-se mais. O fato de ficar, às vezes, mais contido pode dar uma vontade maior, né? Então, além disso, a gente precisa ter prazer. Um dos estimuladores maior de prazer e de saúde é a atividade física, tá? Então, se a gente conseguir se mexer mais, isso vai te estimular, você vai transpirar mais, você vai excretar mais pelo suor, tá? Você vai beber mais líquido, que você vai sentir mais sede. Então, você já começa de uma maneira melhor. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício. Você tem que achar alguma coisa que você gosta de fazer. Não digo para ir para academia puxar ferro, mas vamos caminhar no parque, isso me dá prazer? Vamos andar de bicicleta, isso me dá prazer? Vou passear com o carrinho do meu filho, vou levar o cachorro para passear. Mexa-se. Aos poucos, você vai tendo... O prazer, ele não vem de uma vez só. Aos poucos, você vai criando ambientes de prazer que são saudáveis. Entendi. E às vezes, isso eu até comentei com uma seguidora, enfim, que me fez um comentário, os prazeres não estão só nas coisas fáceis. Às vezes eles estão nas coisas mais difíceis, mas que quando a gente termina, tipo, atividade física, não é fácil. É um momento que você está se dedicando a algo que te tira da zona de conforto. Então não é fácil. Porém, o pós é uma agradável surpresa de uma sensação incrível. Então, né, também, às vezes, entender um pouquinho isso e ter a paciência do pós, né, doutora? Sim, e as pessoas são imediatistas. O que eu acho? Ah, fiz uma vez, não tive resultado. Você não vai... Normalmente, as melhores coisas não chegam tão fácil. Então, a gente tem que trabalhar, você tem que dar tempo ao tempo. Normalmente, você precisa de pelo menos um mês de atividade física constante para que o corpo comece a mostrar alguma diferença e mudança no sono, tá? Mudança na dor. Então, isso tudo leva um pouquinho de tempo. Então, tenha paciência. Na liberação do prazer, né? Vamos lá. Próximo, então, na tela. Aposte nas proteínas sem anular os carboidratos. A gente sabe que anular carboidratos, Carol, é impossível. Tudo tem carboidrato na vida. Carboidrato. Alface é carboidrato, a cenourinha é carboidrato, tudo é carboidrato. E ainda bem que os carboidratos existem. Sem dúvida. Eles são o nosso estupim para energia. Só que carboidrato dá muito prazer. Carboidrato aumenta índice glicêmico. E o teu corpo vai procurar isso porque ele não tem a nicotina, ele não tem aquele estimulante. E a proteína, ela dá saciedade. Eu não estou falando para comer só carne, não, mas de preferência, coma primeiro a proteína, antes de procurar o carboidrato. Boa dica. Porque você não elimina nenhum nem outro, só que você vai estar um pouco mais saciado quando o carboidrato chegar. Então, você vai poder comer um pouco menos. Entendi. Tá? E assim, isso vai evitar que você ganhe peso.
Você acha que uma técnica, a gente comentou há pouco da geladeira da organização, colocar novas coisas, mas tirar aquelas e não ter em casa algumas dessas coisas que estão aqui como né, enfim, ilustra, é uma saída também? Porque forçar a pessoa a sair para comprar dificulta também. Dificulta, mas você tem que ter substitutos. Tipo, não como balinha com açúcar, mas eu tenho um chiclete sem açúcar para substituir. Entendi. Porque você vai gerar um problema que você não vai conseguir lidar com esse problema. Eu preciso de alguma coisa, você acaba indo e comendo mais e criando uma compulsão por outra coisa. Eu como fruta demais. Então, assim, vamos tentar fazer trocas devagar. Pequenas substituições que vão te levando a um caminho melhor. Perfeito. Tá aí. Então, troca a balinha com açúcar por uma sem açúcar. Já é um ponto. Depois a gente vai evoluindo. Perfeito. Para outro passo. Próximo na tela, olha lá. Ah, eu ia falar dele. Dê um tempo no café. O café chama o cigarro muitas vezes. Muitas vezes o café chama o cigarro e o álcool chama o cigarro. O álcool chama o cigarro. O álcool chama o cigarro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, mudar o paladar do café. Tá. Coloca uma canela, coloca alguma coisa que não deixa aquele café com aquele... Porque se tirar o café e tirar o cigarro, você vai sofrer demais. Entendi. Tá? São dois estimulantes que às vezes fazem parte do dia a dia do brasileiro. Então você vai ter dois sofrimentos. Então assim, não vamos sofrer tanto, mas tenta tirar aquela lembrança, aquele link de paladar do café. Tá. Coloca um leitinho no café, dá uma mudada. A canela, como você falou, legal, né? Que tem um aroma. Um aroma. Experimenta um cappuccino, sabe? Vai mudando isso, mas para você não ficar sem a substância, seu café. No dia a dia. Tirar também, eu acho que você vai arrumar dois problemas e você não vai conseguir. Aí você vai voltar, quando você volta com tudo. Puxa vida, que coisa, né? Essas dicas da doutora são muito reais, gente. Isso aqui é vida real de verdade. É um papo muito sincero. Não, com né? certeza. Não adianta de ensinar, a gente... assim, é muito sincero. Não adianta a gente ter aquele preconceito, Carol. Ai, não podemos fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente vai ser natural. O dia a dia, as pessoas não são 100% saudáveis. As pessoas não são muito disciplinadas. Então, a gente tem que melhorar. E parar de fumar, hoje em dia, a gente sabe que é essencial para evitar doenças gravíssimas. AVC, câncer, e são doenças que debilitam muito. Tá? E que atrapalham completamente a nossa qualidade de vida. Isso é saúde. E a questão do não engordar após, né, a decisão de parar de fumar é tão importante quanto para também não aumentar a chance dessas mesmas doenças, né, doutora? Porque ganhando peso também aumenta o risco. Aumenta o risco também. Aumenta o risco e aumenta a insatisfação. Não adianta nada eu estar feliz porque eu parei de fumar, mas eu estou enorme, eu não estou entrando na minha roupa preferida. Então, você gera uma frustração. Então, eu era mais feliz fumando. A gente não pode criar esses links, entendeu? É verdade. Tá aí. Próxima, tem mais um aí na tela. Tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Já. Ai, que mesa bonita de festa. Resista aos momentos de tentação recorrendo aos aliados. Vamos, então, aos aliados, que você separou aqui algumas trocas muito legais. Sim. Aqui são as tentações. Balinhas, porque normalmente a gente fuma, quer tirar aquele gosto mais forte do cigarro, a gente pega uma balinha, um salgadinho. Como as nossas papilas, igual o doutor falou, estão comprometidas, normalmente a gente procura por alimentos com sabor mais acentuado. Perfeito. Mais sal, mais açúcar, mais tempero, tem mais tudo. Quando essas papilas vão se regenerando, então o nosso paladar fica mais apurado. Então é a hora da gente tentar introduzir alimentos com menos sal, com menos açúcar, mais cítricos, que limpam mais o paladar. Legal. Tá? E aqui, esse grupo aqui é dos chás? Então, esse grupo são dos condimentos. Tem aqui também as balinhas, que normalmente a gente usa sem açúcar. Isso é uma ótima dica para quando você quer fumar, você coloca alguma coisa, principalmente hortelã, menta, eucalipto. Isso ajuda a limpar um pouco o paladar. Mas também a canela, que também é um estimulante. A gente procurar alguns tipos de chá, chamate, que também ajuda no estímulo, tá? Pra a gente ter um pouquinho de estímulo que não venha do cigarro.
E de qualquer forma, São mais o primeiro mês é o mais difícil, né? Assim, a gente passa aí alguns períodos. A terceira semana é muito difícil. As 2 primeiras a gente fala que está em lua de mel, que você está conseguindo, que está legal. É um vício químico. A gente tem etapas e isso vai voltar, às vezes, em momentos de tensão maior, de excesso de trabalho, o eu mereço. Mesmo o eu mereço da comida, ele também existe para o cigarro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas... Sempre procurar alguma outra coisa para substituir. Quando você estiver muito tenso, então vai correr, vai gritar, vai fazer uma aula de alguma coisa. De não boxe, gosta, vai brigar por aí. Mas assim, não volte a coisas que te levam ao vício. Perfeito. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Márcia, um beijo pra você. Chiclete ajuda na hora de parar de fumar, então? Ajuda bem, principalmente esse hortelã, porque ele dá um gostinho na boca e te impede de fumar. Só que cuidado, não vai usar um chiclete com muito açúcar, porque aí... Calma. E outra coisa, o chiclete também dá um pouco de saciedade. Para pessoas que têm a saciedade retardada, tardia, quando você mastiga mais, o corpo pensa que você está ingerindo comida. Num segundo momento, ele pode te dar até um pouquinho mais de fome, porque você produz o ácido. Então, sempre procurar usar o chiclete em momentos que você sabe que depois você vai comer alguma coisinha. Mas eu já vi muita gente comentando estratégias aí, enfim, estratégias sem orientação, né, vamos dizer assim, de diminuir muito, né, restringir muito as calorias, comer muito pouco e, num momento de muita fome, ficar um tempo elevado com o chiclete. Isso não é legal. Não, isso não é legal, porque você já está vindo de uma restrição alimentar. O chiclete, tem pessoas que usam o chiclete como digestivo, porque termina de comer com chiclete e fica mastigando, que você vai estimulando a produção de ácido no estômago e ajuda a digerir aquilo. Mas pessoas que têm gastrite, que têm problemas gástricos, se você ficar com chiclete muito tempo, você vai ter repercussão disso, pode dar até um refluxo. Então a gente tem que se conhecer. Não existe fórmula secreta, não existem fórmulas de bolo dentro de saúde. Cada um. Cada um, tá certo. Então, e em pautas aqui que a gente já fez falando a respeito do chiclete, só para complementar, né, que é importante, normalmente os profissionais da área, né, dizem que caso você não possa imediatamente escovar os dentes após a refeição, que o chiclete pode ser benéfico nesse sentido. Pode. Né? A gente fez essa pauta, lembra, Glaucia, que a gente falou sobre isso? Pode ser. A maçã também pode ser benéfica nisso. Não consigo escovar o dente depois de uma... Como um pedacinho de maçã, vai mastigando essa maçã que ela limpa também. Mas legal saber da parte também da digestão. Tá aí, gente, tudo com bom senso. Tem recadinho e tem um depoimento, olha lá, quem escreveu pra gente, vamos ver. Obrigada, Aline, um beijo pra você. Estou amando a pauta, tenho um estresse e às vezes compenso com comidas cheias de carboidratos. De 60 quilos, estou com 76 e não consigo emagrecer. Então, no caso dela, não é um depoimento ligado ao cigarro. Obrigada, viu, Aline, por contar a sua história. Pode ajudar muita gente, mas é uma questão aí de um descontrole, de um momento e que ela notou, então, já o ganho de peso. Qual que é o nosso maior antidepressivo? Carboidrato. Qual que é a nossa fuga? A gente não depende de ninguém para comer um doce, a gente não depende de marido, de filho, de ninguém para ter o prazer de comer um chocolate. A gente senta ali e come, só que a tristeza que vem depois é maior, Carol. Então, é como se fosse uma fuga. E essas fugas que a gente tem que começar a entender, isso é muito difícil, a gente leva a vida. Eu até hoje, eu me pego às vezes estressada, sair daquele consultório cheio, um monte de problema de paciente que você acaba levando isso, Sim. Você sabe, a gente de comunicação, a gente sabe disso. E a gente fala, nossa, vou comer alguma coisa e vou me sentir bem. Porque a gente não tem acesso 100% a remédios. E a comida é o nosso remédio de fuga. Quando a gente entende isso e a gente passa a comer coisas que não dão tanto prazer para a gente viver e não comer simplesmente para ter prazer, a gente começa a mudar e ter uma cabeça diferente e começa a emagrecer. É um processo. É bom comer? É maravilhoso comer. É muito bom. É muito bom comer, mas às vezes sobra. Como que a gente pode comer um pouquinho mais? Gastando um pouquinho mais. Gastando um pouquinho mais. É verdade. E sabe, eu tenho uma frase, não sei se pode ajudar alguém, que é uma frase que eu uso, brinco com as meninas, sempre falo, a Sandrinha sempre lembra da frase e tal, que eu olho e falo assim,
Não, gente, por que eu vou comer isso hoje? Não vai acabar no mundo. Hoje eu não vou comer, então por hoje não vou. Aí o outro dia a mesma coisa, eu não vou comer. Não, que uma delícia, não sou... mas vai acabar? Não vai acabar. Amanhã ele existe, depois de amanhã existe, depois de amanhã também, mês que vem tá lá ainda na prática. Existe, ninguém vai parar de fabricar isso aqui. Não vou comer, só por hoje. E aí o seu só por hoje vai virando um hoje, um amanhã, um depois e tal, e aí você... não, enfim. será que isso vai mudar minha vida? Isso aqui é totalmente fundamental para eu viver? Eu vou gostar? Tudo bem, eu adoro isso aqui, eu quero comer de vez em quando. Beleza, come um, não precisa comer a caixa. É verdade. Tá? A organização é importante, né? Você se entender. Eu fiz exercício para poder comer um, entendeu? E assim, o problema é que a gente vai deixando para depois o que a gente tinha que fazer hoje, e o problema é que a gente vai se escondendo dentro de nós mesmos, a gente vê muito isso, a gente se esconde dentro de nós, procura comida que é a fuga mais fácil e depois tem medo de assumir que a gente fez errado. Ninguém gosta, né, de... Ninguém gosta de assumir. É difícil. Então, a gente tem que criar métodos e seguir esses métodos. Quando a gente conseguir isso, a gente emagrece. E procurar ajuda, Aline, procure uma orientação para fazer tudo bonitinho. O importante é que você já, né, dentro dela, você já sabe que algo aconteceu e que você não quer mais que continue acontecendo. Então procure ajuda, que certamente vai ser satisfatório. Eu vou fazer um agradecimento à nossa nutróloga, sempre maravilhosa, vida real, hein? Doutora Ana Luísa Vilela. Para saber mais, tem o site da clínica, que é o slimform.com.br, e nas redes sociais, lá no Instagram, @doutorabreviado Ana Luísa Vilela, tudo junto. Doutora abreviado Ana Luísa Vilela, para vocês encontrarem todo o trabalho. Obrigada mais uma vez. Obrigada, parabéns sempre pela sua vivência e pelas suas palavras, viu? Sempre um prazer.